ficar tranquilo. Vamos lá. Bem, para começar os nossos estudos de hoje, eu achei interessante que a gente trouxesse uma fala do Paulo Freire, um poema dele, para nós começarmos as nossas reflexões iniciais. Aí, Val, pode colocar lá o poema para mim? A escola, né? Vou aumentar a tela aqui, só um pouquinho. Esse poema do Paulo Freire, né, eu acho que ele reproduz bem as questões que nós vamos ver agora, até porque na leitura do livro nós vamos começar a sistematizar a proposta do Demerval Saviani, né? Então, esse é um poema assim que ele inclusive foi utilizado, ele estava escrito lá na entrada da escola, e não sei, depois que o pessoal pintou lá, eles acabaram retirando, né? Mas diz assim: escola é o lugar onde se faz amigos, não se trata de prédios, salas, quadros, programas, horários, conceitos. Escola é, sobretudo, gente. Gente que trabalha, que estuda, que se alegra, se conhece, se estima. O diretor é gente, o coordenador é gente, o professor é gente, o aluno é gente, cada funcionário é gente. E a escola será cada vez melhor na medida em que cada um se comporte como colega, amigo, irmão, nada de conviver com as pessoas e depois descobrir que não tem amizade a ninguém, nada de ser como tijolo que forma a parede, indiferente, frio, só. Importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar, é também criar laços de amizade, é criar ambiente de camaradagem, é conviver, é se amarrar nela. Ora, é lógico, numa escola assim, vai ser fácil estudar, trabalhar, crescer, fazer amigos, educar-se e ser feliz. Eu acho que esse poema do Paulo, né, ele traz essas questões que nós vamos começar a questionar agora, né, de que essa construção, né, de como que nós vamos mediar esse processo de ensino-aprendizagem na perspectiva proposta por Saviani. Então, nesse capítulo 3, né, em que ele vai tratar, né, da escola e democracia para além da teoria da curvatura da vara, só um pouquinho. Antônio, abaixa esse volume, por favor, amor. Tá? Obrigada. Quando ele fala, né, a Eliette colocou muito bem, quando ela fez a exposição dela, né, que a teoria da curvatura da vara é quando você pega a vara e pende totalmente para o lado oposto, né? Então, o Saviani, o que ele vai fazer nesse item 4, e no item 3 e no item 4, é dizer como, por que, né, ele fez a proposta de uma teoria que fosse além dessa teoria da curvatura da vara. Né? E o que é ir além, né? Então, daí, eu achei importante que a gente relembrasse alguns conceitos que a gente viu lá no comecinho do estudo do grupo. Aí eu trouxe de volta para nós lembrarmos duas coisas que vão ser fundamental para nós compreendermos a proposta dele. Vamos lá? É o próximo, Paulo. Né? Então, eu vou trazer aqui alguns conceitos importantes, que é o materialismo histórico, certo? Então, que vem trazer que todo o estudo vai estar fundamentado nas investigações desenvolvidas por Karl Marx, e é interessante que, quando nós falamos do materialismo histórico, a gente vai estar sempre presente que todo e qualquer objeto de reflexão, na perspectiva do Saviani,
vai estar embasada na crítica ao capitalismo, as relações que o capitalismo estabelece com a classe trabalhadora. Sempre vai ser dessa forma. E eu trago aqui a pedagogia histórico-crítica, né, que ele diz que vai assegurar a compreensão da articulação dialética da teoria pedagógica com a prática docente. Por isso é legal que no momento que a Val, né, falar desse papel do professor nesse processo, que a gente o veja, né, como um trabalhador, né, e que as relações que o trabalhador estabelece no modo de produção capitalista é que sempre vai ter o quê? Um dominador e um dominado, né? E a educação, né? Então, a educação, na perspectiva do Saviani também, ele entende como ato de produzir intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida social, histórica e coletivamente pelo conjunto do homem, né? Que é aquilo que o Paulo Freire traz lá da escola. A escola é gente que trabalha, que estuda, né? Que a gente vai estabelecer ali algumas relações sociais baseadas na troca, né? Então, nós vamos estar sempre movida por um interesse. Eu estou lá trabalhando porque eu vou ganhar um salário, eu vou estar lá trabalhando porque eu tenho uma posição ou de diretor, ou de supervisor, ou de professor, ou até mesmo de estudante, né? E daí essa escola, né? Essa escola ela vai ter um papel importante, por quê? Porque ela vai incluir as pessoas, né? É onde vão estar fazendo o quê? Circulando as informações, que é isso que a gente vai ver no item, então, no item 3 da nossa exposição. Eu achei bem legal, pode ir passando, Val. Eu achei bem legal até o título, né? E daí eu trouxe essas questões para a gente pensar, né? Então, ele fala que ele vai estar falando como que nós podemos pensar, né? Os métodos novos, né? E os tradicionais, que para nós é a pedagogia tradicional e a pedagogia da escola nova, né? A pedagogia nova. E daí ele coloca que houveram outros métodos. E daí ele traz, inclusive, uma relevância que é o Paulo Freire nesse contexto, né? Que dentre os métodos novos, Paulo Freire foi o único que fez um questionamento, né, sobre a questão da sociedade de classes, né? Porque ele pensou nas relações aquele adulto que era analfabeto, né? Então, aí eu trago esses questionamentos. Como é que nós vamos interpretar essas críticas? Como que a gente vai explicar isso? E como essas teorias se posicionam? Então, na verdade, o Saviani vai mostrar para nós, nesses dois itens, né, como esses métodos novos vão acontecer. Então, pode passar, tá? Então, ele traz para nós, né, que o problema desses dois itens é o método. Então, ele vai estar olhando os métodos e ele é muito enfático, né, quando ele diz que a escola nova, ela teceu fortes críticas, né, ao sistema tradicional, né? Então, ela surge como questionando a cristalização dos conhecimentos e, principalmente, a cristalização das práticas pedagógicas, em que as crianças eram vistas como passivas e o professor era aquele que transmitia os conhecimentos. E daí, a contribuição que a Escola Nova teve na perspectiva de Saviani foi que ela aprimorou as escolas da elite, né? E ocasionou um rebaixamento da educação das camadas populares, né? Então, ao tempo que surgiram novas técnicas, turmas menores, né? Que ampliou toda a questão de equipamento, sala de aula, prédio, mas ao mesmo tempo
com isso houve na perspectiva dele, um rebaixamento, principalmente das escolas para as classes populares. E como ele percebe isso, né? Então, vamos lá. O próximo, né? Então, ele diz que essa crítica, ela foi salutar, né? Mas, ao mesmo tempo, também houve uma forma, né, de se repensar e de se reorganizar as escolas, na medida em que foram feitas essas críticas. E essas críticas, né, e Paulo Freire, ao ser dentro desses métodos novos, o primeiro, né, a fazer críticas calorosas, né, principalmente ao que ele denominou pedagogia bancária, né, que era caracterizada pela passividade, pela transmissão do conteúdo, do verbalismo e da memorização. Ele também questionou, né, que a concepção pedagógica ela tinha, né, ela deveria ser, né, a serviço dos interesses populares. E daí ele põe em evidência a questão escolar, a sociedade capitalista, dada a divisão em classe com interesses opostos. Então, quando Paulo Freire traz isso, né, e começa a questionar o Brasil de 64, né, ele, então, o próprio sistema faz uma renovação pedagógica e articula, né, esses interesses para classes populares. Então, para o Saviani, isso foi um avanço, mas ele não alavancou isso, e que depois a gente pode estar questionando, porque a Eliette é uma profunda conhecedora do método Paulo Freire, e talvez nós possamos questionar, né, de que forma, por que ele vê dessa maneira, né, que a impressão, não sei, essa foi a leitura que eu tive, né, que esse questionamento do Paulo Freire engendrou uma recomposição da hegemonia das classes dominantes. Então, eles redimensionaram as escolas e parece, então, que houve uma adequação do sistema, ok? E daí ele propõe um método, né? Então, ele baseado em Spencer, em Herbert e Dewey, o Saviani ele propõe uma maneira de trabalhar, né, na escola de acordo com os interesses das classes populares, já que a escola pública é uma escola para as classes populares. E daí ele propõe um método, o próximo, né? Então, o método que o Saviani propõe, o ponto de partida dele é a prática social. E é interessante, né? Porque ele diz que os professores e os alunos, eles se posicionam diferentemente, né? Enquanto agentes sociais diferenciados. E essa diferenciação está porque, segundo o Saviani, o professor ele passa a ter uma síntese da situação ali do processo de ensino-aprendizagem, mas ele é uma síntese precária, porque ele não consegue entender profundamente quem é esse aluno que tem uma visão sincrética de todo o processo, né? Então, quando a gente vai olhar o sentido da palavra sincrética, a gente vê que se refere a uma questão confusa, né? Então, o professor, ele tem um conhecimento sistematizado, mas não é um conhecimento total dessa criança que chega lá na escola, né? E daí, ele diz, né, que ao ele problematizar um conteúdo com os alunos, ele tem a possibilidade de que essas crianças possam se apropriar, né? E para isso, então, ele propõe que haja um processo, né, em que se identifique os problemas, né,
vividos ali na prática social, porque tudo vai estar voltado das nossas relações com a prática, né? E segundo ele, quando o professor, né, dá para os alunos, para eles questionarem as situações deles, de todas as situações vivenciadas, o que ele vai fazer? Ele vai possibilitar que as crianças comecem a pensar em como que elas podem resolver determinados problemas a partir da sua prática, né? E também ele propõe um terceiro momento, que seria instrumentalizar teoricamente, né? E aí vem o conhecimento que o professor tem que ter do lugar dele, né? Tanto do lugar de fala dele, como do lugar que ele convive e daquela escola em que ele está atuando. E nesse momento, eu vejo assim que o principal instrumento que o professor tem que ter é o projeto político-pedagógico, porque é lá que vai dizer como é que as crianças serão tratadas naquele ambiente escolar, que metodologias serão utilizadas, de como será essa avaliação e de como os conteúdos serão construídos ali, né? E que espaços a escola tem para essa construção. E ele coloca, então, que é o momento que o professor vai problematizar com as crianças, e essas crianças, ao terem esses conhecimentos teóricos, elas vão se apropriar, né, direta ou indiretamente, dependendo da metodologia que o professor utilizar, certo? E aí ele também vai dizer que as crianças vão se apropriando de mecanismos para poder lutar, né, para poder compreender a sua condição de exploração. E daí, mais uma vez, eu lembro daquele vídeo, que acho que virou um meme aí, né, que é o lado desses vídeos aí que falam sobre as teorias marxistas, né, quando a professora chega lá e diz, meu filho, se você não aplica na bolsa, tu é trabalhador. Então, mas agora, se você né, vive de dinheiro, de aplicações, se você é algum banqueiro, né? Então, aí você realmente é dono do capital, né? A proposta do Saviani é que as crianças se compreendam como pessoas, né, que precisam de ferramentas, inclusive da educação, para poder se movimentar dentro da sociedade. E com o domínio da leitura e da escrita e de uma formação, né, você então vai poder conviver com uma sociedade que vive da exploração, né? Sempre vai ser exploração de dominador e dominados, né? E o quarto e o quinto etapas estão no próximo slide, eu já estou encerrando a minha fala, né? Então, depois que você se apropria dessas ferramentas, desses instrumentos, tanto teóricos quanto práticos, é o momento que, para o Saviani, ele chama de catarse, né? É quando, então, eu me incorporo, né, através dos instrumentos culturais, né, em elementos ativos de transformação social, né? E isso a gente pode mostrar aí, por exemplo, qual foi o momento que nós tivemos de catarse no nosso processo de estudo? Quando a gente se atentou para a PEC 186. Quando nós lemos o prefácio, né, e que nós voltamos lá para o prefácio da obra, né, Escola e Democracia, em que o Saviani coloca para nós todos os elementos que nos tornam explorados, né, e de que como a educação da escola pública é tratada a nível governamental. Por favor, a vovó está ocupada. Leva ele para lá, porque ele fica cantando aqui, eu não consigo me concentrar. Então, a catarse para o Saviani é o momento em que a gente vai expressar
como que nós nos compreendemos dentro dessa prática social, não é? E, assim como o ponto de partida é a prática social, para o Saviani, a prática social também é o ponto de chegada, né? E esse ponto de chegada acontece como? Né? É quando eu, de posse de todos esses instrumentos, eu me torno um sujeito ativo e compreendo como esse processo acontece, né? Por exemplo, o SUS, né? Então, a gente fala muito do Sistema Único de Saúde e tal, mas quando a gente conversa com as crianças, né? Por exemplo, a gente vive isso muito lá na escola, que tem o pessoal lá do posto de saúde ali do bairro, que eles vão lá fazer os testes, vão lá fazer os exames, né? E as meninas vão falar de como funciona, né, o trabalho, a política, né, de saúde da família, né? E então aí eles percebem, né, de que existe uma política pública que chega pela via da escola, né? E que e isso é um serviço que o Estado oferece, que o governo oferece, né? É aquela ideia que a gente tem de que a escola não é do governo, a escola é nossa, e por isso nós temos que cuidar dela, né? Então, é o momento em que eu me torno responsável por aquele ambiente, né? Então, por isso eu cuido dos equipamentos, por isso eu cuido do prédio, né? Então, esse trabalho, quando as crianças se sentem pertencidas, né? Se sentem parte daquele sistema ali, a gente começa a ter uma outra visão, né? E para o Saviani, a educação, nesse processo, ela vai passar a ser mediadora, né? Então, ela vai fazer as relações pedagógicas que o professor estabelece, né? Com esse aluno, vai ficar muito clara que vai ser preciso ter relações democráticas. E se houverem relações democráticas, haverá, então, segundo ele, né, uma transformação social. Nós percebemos isso, né, e eu acho que a Eliette tem isso muito presente, né, uma coisa são os nossos acadêmicos antes de ir para a escola, né, quando eles fazem o primeiro estágio de observação, eles já voltam para a sala de aula com uma outra perspectiva, né? E quando eles vão lá no final do estágio, que é a regência, né? Eles já vão com esse processo muito bem construído, né? De que eles precisam conhecer a escola, precisam conhecer o projeto pedagógico. Então, essa apropriação, essa catarse, né? Ela só se estabelece quando o professor é o mediador do processo, que daí traz lá o que Paulo Freire preconizou muito bem, que é o diálogo, né? Então, com o diálogo, daí você vai ver realmente que é necessário estabelecer uma relação democrática, mas ainda o Saviani alerta, né? Que nem sempre as relações democráticas, né? Elas são realmente democráticas. Às vezes elas podem ser autoritárias, né? E eu lembro bem de uma experiência que a gente teve, eu sempre gostei de Grêmio e tudo mais, mas era uma briga ferrenha, porque se trabalhava que eles poderiam fazer escolhas e tudo mais, mas todas as vezes que eles iam lá fazer uma proposta para a diretora, nunca a diretora aceitava, né? Então, quer dizer, sempre, né? Mas daí o que eles já faziam? Já ficavam lá xingando a diretora e não queriam mais falar nada, não queriam mais. Porque faltou, talvez, essa mediação baseada no diálogo, né? Então, as relações, para elas serem realmente democráticas, elas deverão ser mediadas, né? Eu acho que essa foi a contribuição do capítulo 13, do item 3 e do item 4. Ok? Estourei no tempo? Deu 15 minutinhos. Ok. Acho que não, Ana.
Também acho que não, Ana, tá tranquilo, né? E aí é até interessante porque a conclusão, né? Eu nem vou fazer uma apresentação porque tá tudo ali no que você falou, né? A questão do professor, porque quando a gente pega, né, esse livro maravilhoso aí, só para dialogar aqui, né? Que no caso vai ser só de diálogo mesmo, porque eu até fiz umas anotações aqui no livro, que na página 64, quando ele fala lá no primeiro parágrafo, né? Que daí o interesse, no caso ele vai falando assim, que os professores, né, no caso, né, a submetam uma crítica impiedosa à luz da prática que desenvolve, ou seja, que o desenvolvimento, o detalhamento e a eventual retificação das ideias expostas passam pela sua confrontação com a prática pedagógica em curso na sociedade brasileira, né, atual, hoje, né, aí, lembra que nós estávamos até comentando sobre a questão da criticidade do professor? Você Uhum, falou sobre a questão do professor possibilitar ao educando o poder de argumentação, uhum, questionar, né? E eles são críticos, são questionadores, né? Então, a gente pode partir para essa questão, né? Porque daí depois ele vai falando sobre essa questão dos professores, deles ensinarem, eles estão ensinando matemática, um professor de história, de matemática, de ciências sociais, eles ensinam, mas dentro daquele do interesse da disciplina, que não fique só dentro do interesse da disciplina, mas que esse conteúdo ele vai muito mais além. Aí nós podemos pegar aquela questão que quando você trouxe a poesia de Paulo Freire, que num trecho ele fala que o importante não é só estudar, não é uhum, só trabalhar, é também fazer amigos. Então, quer dizer, eles têm que estar prontos, os alunos, tanto alunos quanto professores, eles têm que estar prontos para a vida fora dos muros da escola, que aquilo é uma aprendizagem, mas o que eles estão aprendendo ali para o futuro deles? O que é a escola? Então, quando Paulo Freire traz a escola nessa poesia, é levar a escola além dos muros da escola. uhum. Então, ele tem que fazer amigos, o professor ele tem que ser amigo, o aluno ele tem que ser amigo, tem que envolver e ele tem que ser tudo, né? E aí, para finalizar a conclusão, né, quando ele traz da contribuição do professor na sala de aula, a contribuição do professor na escola, ou seja, na educação, ele traz aqui no finalzinho, né? Então, ou se pensa que os conteúdos valem por si mesmos, sem necessidade de referi-los à prática social em que se inserem. Ou seja, a prática social, conhecer o lugar onde a escola está inserida, conhecer o educando, da onde ele vem, quem é esse aluno. Essa prática social, não adianta, tem pessoas que falam assim, não, a escola toma tudo para si, não é a escola tomar tudo para si, é a escola conhecer quem são seus estudantes, é a escola conhecer o lugar e o local onde ela está inserida, né? Aí ele continua, né? A prática social em que se insere, ou se acredita que os conteúdos específicos não têm importância, colocando-se de todo o peso na luta política mais ampla. Essa luta política, que lugar que se fala, né? Essa fala. Com isso, dissolve-se a especificidade da contribuição pedagógica, anulando-se, em consequência, a sua importância política. Ou seja, anula-se tudo, vamos zerar tudo, mas vamos conhecer esse lugar, vamos conhecer essas questões sociais a qual está relacionado, né? Identificar os problemas, como você colocou, né, Ana? Identificar os Isso. problemas, os contextos sociais que estão inseridos dentro da escola. Né? Hoje eu estava mostrando para os professores a planilha para eles poderem preencher com os dados dos alunos, então eu fiz lá, copiei do diário eletrônico e fiz questão de deixar a data de nascimento do aluno e a idade dele na frente. O professor não tem contato visual com o aluno, ele não sabe quem é esse aluno, então ele não sabe se o aluno é grande, se é pequeno, mas eu penso, o professor ele tem que ver quem é esse aluno de uma forma para ele visualizar. Então, se eu coloco a data de nascimento, tem ali no sexto ano aluno com 11 anos, com 10 anos, 12 anos, mas também tem aquele com 13, com 14, junto com os pequenininhos. Se fosse no presencial, claro,
a visão é outra. Você olha para aquele aluno, você já... Mas quando você olha e fala assim, poxa, o que esse menino, o que essa menina está fazendo junto com esse outro? O que aconteceu? Então, é identificar esses problemas, mas só na visualização, na forma como eles vão fazendo os trabalhos, como é que ele vai acompanhar o trabalho desses alunos, como que ele vai ficar só na parte gramatical, só na parte contextualizada, na parte conteudista, ou ele vai além dessas questões políticas, tudo isso que vem aí, né, para se trabalhar. Então, o professor, ele tem nas mãos um poder muito, eu sempre falo que o professor ele tem um poder muito grande. Ele vive, ele faz uma criança crescer e viver para além do que ele imagina, assim como ele vai matar também, assim como ele mata sonhos, assim como ele enterra sonhos. Então, ele está nas mãos ali o poder dele. Então, a contribuição do professor, quando ele coloca aqui, a contribuição dele é muito grande, né? Que a proposição pedagógica que ele aponta, né, na direção de uma sociedade em que esteja superado o problema da divisão do saber, né? Temos que fazer por onde eles olhem, né, para esse papel realmente do professor, né? Como trabalhar, né? Como você falou, né? Retomando todas as ideias, né, que Saviani traz nesse livro, a questão do dominante e o dominado, como você bem colocou, sempre vai haver o dominante, sempre vai haver o dominado. Podemos mudar isso? Podemos mudar, mas não é mudar entre aspas, né? Mudar de que forma? Vai sempre haver o dominante e o dominado, não tem como, porque se ele não quer estudar, se ele precisa parar de trabalhar estudar porque precisa trabalhar. Se ele para de estudar, vai trabalhar, ele vai ser o quê? O dominado. Vai ter alguém que vai dominar, vai ter o dominante. Você entendeu? Ele não vai conseguir crescer ali. Então, realmente, né, como eu disse, vai sempre haver. Não tem como realmente mudar, né? Poderíamos, né, mudar essa imagem do dominante e do dominado. Mas eu acho muito forte, muito pesado essa frase quando ele coloca, né, do dominante e do dominado, que realmente, assim... E é interessante, eu tenho me questionado muito isso, e acho que a Eliette viveu uma experiência muito rica na prática, até porque ela trabalhou no presídio, né? Que ela trabalha com pessoas que foram excluídas da sociedade, né? E que estão lá, é muito contraditório esse estudante que a Eliette conviveu durante muitos anos, né? Mas eu me questiono hoje, assim, lendo a obra do Saviani e repensando tudo que eu vivi na escola, eu vejo que nunca eu fiz essa análise com os meninos. Eu dava aula de filosofia, eu dava aula de história, então eu nunca me pus a pensar a prática social dos meninos. Eu acho que esse é o grande divisor de águas da leitura da obra, que você precisa se posicionar como trabalhador, e que não é aquela linguagem do sindicato, né? Que eu não tenho maturidade de entender o sindicato porque eu não me vejo como subalterno. Eu acho que eu sou professor, eu sou trabalhador, eu tenho meu salário, eu não sou miserável, eu não vivo na favela. Você entende? Então, eu acho que essa é a grande... eu acho que ainda o sindicato não se descobriu de fazer essa leitura conosco. Eu lembro, assim, quando eu estive nas primeiras greves, lá em 90, né, nós trouxemos um economista para falar de salário para nós, porque a gente não entende o que é 25%, o que é 10%. Então, eu acho que é isso que o Saviani vem trabalhando desde 1980, né? É isso que o Paulo Freire fez lá na década de 70, mas não alavancou. Por quê? Porque a sociedade não estava preparada para entender o processo. Ou melhor, o capitalismo foi mais esperto, o sistema foi mais esperto, pegou os questionamentos que o Paulo Freire fez e adequou no sistema.
né? Aí teve lá era Maduriza, acho que era, né? Pelo rádio, a radiodifusão, né? Todo mundo podia fazer lá, o Instituto Brasileiro lá, fazer aqueles certificados, né? Quer dizer, de uma forma escamoteou o processo, né? E que nós poderíamos ter acordado lá. E demorou mais de 2 décadas para a coisa, para o Saviani dar continuidade para esse pensamento e que ainda não alavancou. Porque eu conheci o Saviani há 30 e poucos anos atrás, com esse mesmo discurso, né? Ele estava preparando esse livro, né? Esse livro está na 42ª edição e a gente ainda estamos aqui, 3 pessoas discutindo para aonde nós entrarmos, termos uma visão mais ampliada, né? Fala, Eliette, né? Eu acho que foi muito boa a sua apresentação, Ana. Eu li e reli. Eu disse, menina, é muita coisa, a Ana vai dar conta, e você, Maria, né? Conseguiu fazer esse resumo, mas um resumo não, uma resenha muito interessante. Primeiro, eu acho que o Saviano, mesmo ter feito lá em 80, ele faltou seguir os passos de Paulo Freire, né? Uhum. Porque a gente fala em Freire, e Freire também era só um palestrante, colocava as ideias dele e a gente foi disseminando e praticando. O Saviani, eu não sei aí o curso de pedagogia, ou não sei outros cursos, que poderia também, vamos colocar, por exemplo, você acabou de mostrar um método. Eu não sabia, não conhecia esse método de Saviani, senão como louca que eu sou, se eu tivesse conhecido antes, nós iríamos começar a trabalhar esse método, praticar e vamos ver no que dá. Como conheci Paulo Freire quando eu fazia meu magistério, ele estava exilado, conheci através de uma colega que fazia filosofia na UFPB, e assim como conheci com ela também o Pequeno Príncipe, eu quero revê-la, hoje ela é doutora na Federal do Rio Grande do Norte, e eu pratiquei Paulo Freire. Por quê? Porque eu pratiquei Paulo Freire? Porque tinha essas questões sociais. A primeira questão era essa. E por que para mim ficou mais fácil de praticar? Porque eu estava, como você disse, num ambiente que necessitava vê-los como eles eram. Né? Eu trabalhei no presídio durante 30 anos. Né? Saí há 2 anos devido à doença e à aposentadoria. Mas como é que foi ver isso? Como é que eu pratiquei esse Paulo Freire? Pratiquei fazendo o método freiriano no presídio, em 4 fases. 18 palavras, contextualizar, fazer círculo de cultura com fichinhas, com cartazes. E aí você sempre fala dessa experiência, que não é experiência, dessa minha prática, porque era o meu trabalho, é o meu trabalho ser professor. Seu método, então, né? Não é uma experiência, era a minha prática, né? Então, eu tinha um aluno, lá no comecinho, ainda já trabalhando, e quando eu lembrei, por que eu fiz o método Paulo Freire? Porque quando eu cheguei no presídio, o professor falava de papai, alfabetizando papé pipopu, de forma fragmentada, o P, né? O Paulo Freire já vai fazer dependendo de quantas sílabas tem na palavra, vamos trabalhar todas de uma única vez e não de pouquinho. E, poxa, o rapaz está preso. Um professor falando de papai. E papé pipopu, eu fiquei indignada. Então, eu tirei da sala, falei com a diretora e disse, eu não aguento ver isso, vamos fazer uma troca. Ele fica na matemática e eu fico alfabetizando, tá bom, tá bom. E aí fui fazê-lo. Esse aluno eu lembro, que na primeira turma que eu fui fazer alfabetização no método freiriano, quando, obviamente, as palavras mais... Hoje eu não sei se eu faria isso, né? Cadeia, revólver, muro, urso branco, Enio Pinheiro, porque era o contexto dele, não é isso que Paulo Freire diz? Falar do contexto, eu não podia falar do contexto fora daquele espaço, porque eram muitos alunos, 15 alunos,
cada um de uma região diferente de Porto Velho, então eu tinha que pegar onde eles estavam. Era muro, era jeca, eram as palavras que eles utilizavam. Bem, então um dia a gente fez um texto com o João. Você se lembra disso que eu sempre falo, Ana? Então eu fiz um texto com um aluno da sala chamado João. Então, João vive na cadeia. João, todos os dias, come arroz, feijão e bife e verdura. João mora não sei o quê. Então, eu não lembro mais do texto, mas eram umas 5 frases, sílabas simples, mas tinha sentido. Então, o próprio João começou a ler. João mora na cadeia. João sou eu. Eu como feijão, arroz, sei o quê. A gente come isso mesmo. Então, ele foi se identificando. Cara, quando ele começava a olhar aquilo, eu ficava rindo, que ele foi se vendo naquele texto. É diferente. Mas, óbvio que eu queria que o João continuasse na escola. João se reconhecendo preso, no dia seguinte, João não veio para a aula. O que aconteceu com o João? Ele fugiu. Ele fugiu do presídio. Eu acho que ele não se via numa cadeia, ele não se via naquele cotidiano. Então, ele, como eles dizem, pegou a Tereza e foi-se embora. Mas eu fiz o meu papel. Ele se reconheceu, né, naquele espaço. Uma catarse. Segundo, né? Isso aí foi exatamente... Foi o momento em que ele se apropriou mesmo daquilo e caiu na real. Então, é isso que eu queria onde chegar, né? Aquilo ali foi a dele. E a minha também, porque eu fiquei feliz. No final de contas, eu fiquei feliz. Não sei onde é que está João, mas nunca mais vi João. E nunca mais ele voltou, não, viu? Teve gente que eu vi sair, vi voltar com o mesmo delito, mas João, nunca mais. Não sei se ele deu certo na vida, né? Não sei como é que o fugitivo pode dar. Mas, então, teve um outro também, o Josenildo, eu acho, sei lá o nome dele. Eu andava com... a minha Bíblia era o Método Paulo Freire na minha bolsa. E de tanto eu falar em Paulo Freire, esse aluno foi embora, mas foi embora direitinho, do presídio, que era o tempo dele, e levou meu livro, Ana. 10, 15 anos depois, ele volta para o presídio e devolve o meu livro. Meu Deus, ele guardou 15 anos o livro. Guardou 15 anos o livro e devolveu para mim. Do mesmo jeitinho. Gente, incrível, né? Joselito. Entendeste? Então, quer dizer, essa diferença, eu vejo que depois do que você está falando aí eu vou reler também essa parte, mas assim, falta essa prática do que o Saviani fala, né? Que é diferente do Freire. O Freire disse: olha, está aqui o meu método, está lá no outro quarto, no outro escritório. Vamos lá, é assim. Né? Tanto é que a minha professora, que a gente também fez nas linhas, né? Lá nas linhas do Jamari, no método Paulo Freire, no memorial, ela me coloca lá, até ontem, lindo memorial, vou te mandar. Ai, manda sim. E aí ela vai falando dessa nossa prática lá nas linhas. Uma professora dava aula durante o dia para os alunos noturnos, e um dia ela pergunta: Marisa, será que eu posso fazer isso com as crianças? Aí Marisa pode. Por quê? Porque ela levava o filho dela à noite para dar aula. O filho dela aprendeu a ler desse jeito. Menino com 5 anos. Gente, ele acabou aprendendo a ler como é. Não. E aí ela disse: eu vou pegar este método e fazer com as crianças durante o dia. A menina depois eu fazer pedagogia, eu fui fazer letras. Olha, deslanchou também aquela turma. Aí sim, a questão do professor. Ela viu que naquele método, naquela prática, poderia ir mais longe. E ela foi e buscou mais conhecimento e foi fazer uma graduação. Olha. Então, Saviani, me volta essa memória, essa prática, né? Essas coisas que já aconteceram no meu trabalho. Mas faltou a gente praticar Saviani como a gente pratica Paulo Freire. E você vai ver que o curso, esse de Pedagogia Histórico-Crítica,
foi a maneira que eles encontraram para agregar professores para que isso possa ser disseminado nas escolas. Por quê? Porque as instituições, as faculdades de pedagogia, elas não trabalham a pedagogia histórico-crítica como uma teoria, como uma fundamentação, né? E ele traz ali na página 58, deixa eu tirar meu óculos, 58, um trechinho do Sanches Vasques, que ele diz assim, que a educação ela não transforma de modo direto. E daí ele traz uma citação do Vasque, olha que coisa interessante. Eu vou ler só um pedacinho e depois vocês podem voltar lá para ler. A teoria em si não transforma o mundo, pode contribuir para a sua transformação, mas para isso tem que sair de si mesmo, né? E, em primeiro lugar, tem que ser assimilada pelos os que vão ocasionar seus atos reais, efetivos, né? Tal transformação entre a teoria e a prática transformadora. Então, há duas coisas no processo do Saviani, tá? Sempre vai ser uma análise de uma sociedade dividida de classes, sempre. E o segundo ponto, né, vai sempre existir o dominador e o dominado. Então, terão sempre, dentro do território da escola, jogos de interesses, ou do sistema, ou das pessoas que estão lá dentro envolvidas, né? Então, quando eu tenho consciência do meu papel enquanto professor, enquanto coordenador, enquanto gestor, enquanto funcionário lá, se eu tiver me reconhecer naquele processo, aí eu posso ocasionar transformações, né? E uma transformação coletiva, porque o Saviani também sempre parte, né, das ideias singulares para um processo coletivo. Sempre vai ser. E ele também traz, né, Ana, que a desigualdade pode sim ser convertida em igualdade dentro da educação. Que é o ponto de partida dele, por exemplo. O professor, ele já tem uma síntese de que ele que o menino está lá em desigualdade com ele porque ele é superior, certo? Exatamente. Mas depois de todo o processo educativo, pode haver um encontro. Depois da catarse, né? Eles vão chegar no mesmo lugar. Aquela ideia confusa do processo vai estar lá sintetizada pelo próprio aluno. Primeiro, que o professor tem uma síntese precária, e quando ele chega lá no final, ele sabe do processo todo. E por isso o Marx fala dessa totalidade, né? E que muitas vezes nessas lutas, né, tem umas verdades que são transparentes e tem as verdades ocultas, né? E aí eu lembrei muito assim, viajando já, né, do Big Brother, por exemplo, né? Nós aqui fora, nós temos a visão da totalidade, mas eles que estão lá dentro, eles só têm a visão sincrética daquele processo que está ali. Eles não sabem por que a pessoa saiu, com quanto que saiu, né? Quando eu fiquei assim olhando ontem que saiu aquela Carla Dias. Carla Dias, né? E que daí a moça, a apresentadora, falou assim: olha, a Carol lá foi com 98%. Ela, eu não acredito, né? Quer dizer, por quê? Porque na visão dela, né, deveria sair aí com 40, 60, sei lá quanto, né? Então, é bem essa visão que dá para a gente fazer um paralelo, para a gente compreender, né, de que o Saviani fala dessa nossa visão sincrética, embora a gente tenha a síntese, aliás, né, essa visão, essa síntese precária que a gente tem da escola, a gente só vai ter uma visão, essa síntese completa depois de você viver um processo lá, né? Que nem nós já vivemos 30 anos, a Val está aí nesse processo ainda, mas ela tem uma vantagem, né? Ela já está se compreendendo nesse processo.
né? Ela já teve um avanço, ela já pôde se olhar de fora, né? Com o mestrado, trabalhando inclusive o tema dela, né? A proposta dela, que é a avaliação. Né? Então, a gente sabe que a avaliação, ela é uma avaliação de sistema e que essa avaliação, ela pode ser excludente, os resultados estão mostrando isso, e que ela pode ter ferramentas que podem auxiliar esse processo. E daí, como ela vai fazer isso? Ela vai engendrar esse processo lá enquanto coordenadora, na formação de professores do grupo dela, né? E pode expandir isso lá na CRE, num outro patamar, né? Então, eu acho que é nesse sentido que a gente pode se olhar. Acho que foi, e daí traz, né, essa figura do professor como elemento fundamental. Ele é o coadjuvante de todo esse processo, né? Munido de todo esse conhecimento, munido de toda essa construção, que só é possível aonde? Aqui, nos debates, nos estudos, né? Na formação continuada, nos mestrados, nos doutorados, nos pós-doc da vida. Né? Então, essa construção, e ela é uma construção efêmera, né? Aliás, efêmera não, mas ela é ao longo de todo esse processo. Acho que foi bem legal esse capítulo, eu acho que ele fecha muito legal, assim, porque daí a gente tem uma visão da primeira proposta dele, do método dele, como tem que ser esse método, né? E que o processo é baseado na mediação entre a teoria e a prática. E daí vem a formação integral das crianças, né? Acho que é a próxima pauta do próximo encontro. Nós vamos para o capítulo 4, né? 4. Quer começar ele, Val? Pode ser. Uhum. Pode ser? Pode. Então, são 11 teses, né? Então, a gente poderia trabalhar, como a Val vai ficar com a parte introdutória, a Val poderia ficar com a parte introdutória e a tese 1 e 2, né? Que é, ou ficar só com a tese 1, que a 1 já vai dar um pano para manga, tá? Que é, ó, não existe identidade entre educação e política, né? Tá. Então, daí você faz a parte, né? Ele Isso. vai contextualizar as 11 teses e tal, e daí a tese 1. E daí, no próximo encontro, eu fico com a tese 2, 3, que vem falar a 2 e a 3 dá para falar juntas, porque ela é sobre a prática educativa e a prática política. Né? Então, dá para trabalhar esses dois conceitos. E daí a Eliette fica com a 4 e a 5, ok? Vamos trabalhando de 2 em 2, e daí depois conforme a gente for olhando as teses, a gente já pode dar uma fechadinha nela. Isso, pode ser. Tá? Então, fica assim, a Val fica com a introdução e a tese 1, eu fico com a 2 e a 3, e a Eliette fica com o 4 e o 5. E depois nós vamos trabalhando, já vamos chegar no apêndice. Gente, vocês acreditam que nós vamos terminar o livro? Já estamos no... Nossa, tão rápido, né? E eu acredito que depois da aula de amanhã, que a nossa professora ela já fez uns comentários de como vai ser esse encontro, eu acredito que a gente vai poder conhecer o Saviani já e perceber muita coisa que vai fundamentar aqui o nosso estudo. Eu vou te mandar depois um link, Eliette, para você fazer a inscrição, né? Deu nosso tempo. Ó, temos ainda, né, mais 5 minutos para fazer as considerações, então, finais, né, de como foi a noite, de como foi o estudo, como é que vocês estão vendo, né, Nossa, esse desenvolvimento e tal.
Então, Eu vamos lá. estou apaixonada por Demerval Saviani. As ideias, a leitura, lendo, né, também os textos que foram propostos para nós, para a aula de amanhã, né, também. Já baixei no meu Kindle 2 livros dele, né, para poder já ter ali os livros. Eu gosto de ter físico, mas não consegui físico, vai digital mesmo. Então, é bacana, legal. E aí, para fechar, Ana, eu vou fechar com o finalzinho daquela que você leu, só para fechar essa parte, né? Que você leu o iniciozinho, né, do texto de Sanches, da citação que ele coloca, que no final da citação ele diz assim: nesse sentido, uma teoria é prática na medida em que materializa, através de uma série de mediações, o que antes só existia idealmente, como conhecimento da realidade ou antecipação ideal de sua transformação. Né? Então, eu fecho com essa citação que ele, né, cita aqui de Sanches. Eu achei muito bacana essa parte aqui, E é precisamos ser interessante transformados, né? Mas, quando ele fala, né, que as reflexões, né, elas devem, a gente tem que ter, né, uma compreensão assim, por que que usa determinado conceito, né? Por exemplo, eu sempre ouvi esse conceito de catarse, mas ele é muito significativo, gente. A catarse é quando você se encontra com você, é quando você se vê no desenvolvimento de um processo, né? Quando a Eliette fala, né? Eu estou lendo aqui e daí eu estou me vendo em determinados processos, né? Então, a catarse é justamente isso, né? E que depois você leva para a sua vida toda, né? Eu assim, o Saviani é muito significativo porque eu conheci ele jovem, né? Quando a gente trabalhava lá na universidade, eu trabalhava com bolsa de pesquisa e sempre fui envolvida com a educação popular, né? Então ele já fazia pesquisa na Unicamp e daí ele foi lá ver o trabalho do nosso grupo, né? Foi quando eu conheci ele e daí ele estava falando que estava produzindo um livro, que ele estava nos primeiros questionamentos, né? E daí ele falou da teoria da curvatura da vara, mas eu não tive a dimensão da curvatura da vara como eu tive aqui agora, né? Depois de tantos, 30 anos praticamente, né? E daí ver que passou, mas eu sempre tive uma prática pautada nisso, porque a minha formação acadêmica era uma formação marxista, né? A Universidade Federal de Santa Catarina, inclusive, ela é um dos, assim, de umas precursoras mesmo do materialismo histórico dialético, né? Então, e a gente vê assim que muitas pesquisas, muitas produções, mas que naquela época, né? A gente estava ali, eu estava ali envolvida com a universidade, mas eu estava mais envolvida com família. Quando terminei a faculdade, fui lá cuidar dos filhos, né? Então, aí você vê como se perde um acadêmico, né? Daí eu fui para o lado profissional, e daí passou também, e não fiz mestrado, e não fiz doutorado, e não fiz nada. E hoje, retomando isso, né? Ver quanta coisa se perde, né, em termos de produção, que a gente não pode perder. Por isso, Val, vai logo, vai para o seu doutorado, né, vai se qualificar, a região norte precisa, tá? Eu estava vendo lá um debate lá na ANTED, e enquanto que lá no sul se forma 6.000 doutores, aqui na região norte é 900, tá? nossa. Então, para você ver o distanciamento que precisa, e nós precisamos de pesquisadores. A educação ela não vai avançar se nós não trazermos para sairmos da academia e voltar para a escola e dizer tem que fazer isso, né? O que a gente vê é um trabalho desvinculado da academia. Eu acho que o processo é como eu falei para o Maciel, hoje
A minha meta para ir para o mestrado é porque eu quero escrever sobre a escola. Eu quero escrever sobre a escola. Então, eu não quero mais ganhar salário, aumentar salário, né? Eu quero ser escritora e pesquisadora. Para isso, você tem que estar pesquisando, né? Tem que estar pesquisando. Então, o meu caminho, a minha meta até o final da vida, né? É escrever sobre temas atuais de educação e contribuir. Então, não importa como aposentada, como, sei lá, uma ONG, não sei para onde eu vou caminhar, mas a ideia é fazer isso. Ana, me chama que eu já estou aposentada. Nós vamos produzir, por exemplo, desse grupo aqui, nós podemos produzir conhecimento e dividir isso com as escolas, né? Chamar aí os diretores, né? No momento que a gente estiver bem segura, nós podemos fazer esse processo, né? Então, já é uma caminhada, né? Então, eu acho que fechou bem, Ana, porque agora deu para... Ele foi traçando, né, como diz a minha professora, foi fazendo essa trama, para além dos métodos novos e tradicionais, ele conseguiu desvelar o que ele fala de método, além desses dois que foi citado durante esses 3 capítulos desse livro. Achei que foi bem proveitoso e bem esclarecedor. Como eu não sou pedagoga e eu vim conhecer a curvatura da vara, eu acho que talvez lá para trás, não sei, em algum momento eu escutei essa frase e fiquei a vida inteira querendo saber, mas não fui atrás. Mas nunca é tarde, né, para o conhecimento e para a gente estar aqui junto. E agora fica até mais fácil, depois de tanta prática com a educação de jovens e adultos, ou no ensino fundamental, como na alfabetização, ou na faculdade, no ensino superior. Então, foi muito bom mesmo. Eu acredito. Parabéns. Ok? Então, mais uma boa semana para vocês. Para vocês também. Né? Vamos trocando ideias lá no nosso... Amanhã tem encontro, tá? Tem aula, é das 9 às 12, 3 horas de aula. Daqui? Porque das 9 não, das 8. Das 8 às 12. Tá? Que é o horário de Brasília, tá? Manda aí depois que eu vou fazer minha inscrição. Isso, tá? Eu já vou mandar o link para você, ok? E o nosso print, Val? Sim, vamos fazer o nosso print. Mais um registro. E eu acho que é o nosso 10º